Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Senhor Presidente, meu caro Marcelo, acho que podemos tratar por Marcelo e Francisco, muito não bem, acha? Muito bem. Estamos de acordo. Muito obrigado por ter aceito este convite para esta conversa. Como sabe, o leitmotiv é deixar o mundo melhor, mas além desse leitmotiv, vamos com certeza falar de outras coisas. O Marcelo tem 74 anos, tem 2 filhos, tem 5 netos e está a divorciar do seu estado civil, penso eu. Exatamente. E dá-se muito com os seus filhos? Dou com, sobretudo, uma delas que agora está a viver em minha casa e periodicamente vive em minha casa, a Sofia. O Nuno já vive há muito tempo. A Sofia que idade tem? A Sofia tem agora, nasceu em 76, portanto está a ver 48 anos. Vai fazer 48 anos. E o Nuno é mais velho? O Nuno é mais velho. O Nuno está quase a fazer 50 anos. Mas vivia no Brasil. Mas vive no Brasil. O Nuno foi para o Brasil primeiro em 1999 e agora está a viver no Brasil desde 2010. E os netos vivem todos? Os netos são muito separados. Então, a neta brasileira Sim. vive no Brasil, em São Paulo, com a mãe e com o Nuno. Os netos portugueses estão divididos entre Dubai, já viveram no Brasil, depois na China, em Shenzhen, vieram com a pandemia, estiveram aqui a estudar, foram para o Dubai, porque a mãe foi trabalhar para o Dubai, exceto o mais velho que estuda no King's College, já em Londres. Então, é a globalização. É a globalização na perturbação das horas, é fatal, porque são 4 horas ou 5 para um lado, são 6, 7 horas para o outro, mas enfim. E vê-os mais no Natal e nestas épocas assim, não, ou nas férias? Sim, mas eles vêm muito, quer dizer, o Nuno sempre que pode traz a minha neta brasileira, o meu neto português também quando pode, que é o mais velho, que é o que está em Londres, vem até cá e está agora cá, vai fazer depois da manhã 19 anos. Não, vai fazer amanhã 19 anos. Parabéns antecipados. Exatamente, vamos juntos celebrar os 9 anos à casa da mãe e dos outros avós. Depois tenho 17, 15, 13 e essas são raparigas e são raparigas que eu vejo mais esporadicamente, mas que vêm cá passar sempre 3, 4 vezes por ano. E dás-te bem com eles? Muito bem. E divertem-se? Muito. Pregam-se partidas, você gosta de puxar partidas? Muito. Não, o meu neto não é muito género. O meu neto é uma pessoa muito séria, muito calmo, muito, talvez igual à mãe. E a minha nora, muito intelectual, escolheu filosofia da política e da economia, é meio filósofo, é amoroso, é muito boa escolha, é um ótimo analista político, mas é divertido, mas não é provavelmente esfuziante. Elas são mais esfuziantes, as 3, e a mais pequenina está a entrar numa idade agora já mais divertida e portanto também fica esfuziante. Portanto, são um valor e um capital importante na sua vida. Não, são decisivos, são muito, muito importantes. Ele é muito próximo de mim. A segunda, que vai estudar com ele provavelmente para Londres, também é muito próxima dele e de mim. A terceira é mais novinha, vamos ver como é que será. A quarta ainda é muito miúda e depois a quinta é uma criança, mas achei agora nesta estadia no Brasil, em que tivemos um bocadinho mais tempo para estar. Já que não havia Bolsonaro, não é? Pois foi, aproveitei esse dia para ver mais gente, o antigo presidente Temer, o antigo presidente Fernando Henrique Cardoso, e também para estar com a família, que nunca estava, e o que é facto é que achei-a a engrenar mais com Portugal. Ela é muito brasileira, vive o Brasil. E com o sotaque brasileiro, falando? Não, essa fala à brasileira, exatamente. Mas agora é muito compreensível porque faz um esforço para falar também um sotaque parecido com o que nós falamos. O nosso. E os outros falam, como estiveram muito tempo no Brasil, conforme escolhem, de uma maneira ou de outra. É muito curioso, da mesma maneira, da mesma forma. Mudam de registro. Exatamente. É um grupo muito divertido, muito unido. Está a ver? Esta vida de filhos diplomatas, no fundo, foi assim. Que já correram Portugal, Brasil, China,
Dubai, agora uma Londres, uma das mais novas quer ir para Estados Unidos e tal. Assim, os pais queiram e possam, dá-lhes um lado internacional espetacular. Por outro lado, tem uma grande união, e essa união permite-lhes aguentar os tombos que são uma pandemia apanhada na China, uma mudança repentina num dos últimos aviões antes de Hong Kong fechar a certa altura, na véspera de a China reconhecer que havia pandemia. Portanto, são aventuras que têm únicas para o resto da vida. E Portugal é uma referência, um eventual tudo. Fator de unificação. Tudo. O meu neto sabe tudo sobre Portugal. E devo dizer que quando foi da primeira campanha presidencial fui o único conselheiro que ouvi. Porque ele tem um sentido político. Eu lembro que a certa altura havia uma campanha no Brasil e havia um debate entre Aécio e Dilma. Eu não pude ver o debate, ele viu, descreveu-me. Tinha 10 anos de idade, 11, e disse logo: ganhou tal, porque ganhou isto, por isto. E depois a aconselhar-me foi sempre muito frio. Ele é de facto muito bom analista. E ralha consigo, às vezes? Ralhou, por exemplo, no último debate, era com a Maria de Belém. Sim. E ele tinha dito: faça de morto nos primeiros, tem que ser duro num deles. Eu fui com o Sampaio da Nova, mas com a senhora é a senhora. Por amor de Deus, tem que ser encantador. Eu pensei que tinha sido encantador. E ele disse-me: não foi suficientemente encantador. Numa próxima vez com uma senhora tem que ser mais encantador. Sampaio da Nova, que agora está no Conselho de Estado. Está no Conselho de Estado, exatamente. Voltas com o mundo dá. Sim. O Marcelo tem 2 irmãos, o António e o Pedro. São muito diferentes entre eles e muito diferentes de si. Muito diferentes. Politicamente, o António começou no PPD, PSD, depois foi para o PS. Mas é um PS muito conservador, muito pró-americano. Ainda é PS. Ele costuma dizer que militantes, é a ala direita mais conservadora do PS. Mas é muito pró-americano, muito pró-israelita. Portanto, é um PS especial. Está agora a atravessar uma fase complexa que é a jubilação. Jubilou-se no dia 31 de maio, fez 70 anos, e para quem se jubila naquele momento imediato é assim como se desaparecesse uma parte da vida. O Pedro advogado, é mais estrangeirado, viveu mais junto dos meus pais, viveu com eles no Brasil muito tempo, depois foi para os Estados Unidos, foi vice-presidente do Citibank para renegociar a dívida externa brasileira. Teve muito tempo fora, voltou, depois a advocacia dele foi muito tempo fora, portanto tem uma visão do país de fora, é o mais conservador de longe, e portanto... Está mais à direita, se quisermos chamar-lhe assim. Está muito mais à direita de qualquer um de nós, e tem alguma nostalgia do Império, porque viveu bastante tempo com os meus pais em Moçambique, e nesse sentido, mas também está agora num processo de pensar na reforma, até 67 anos, se houver, progressiva, até se aproximar dos 70 anos, que um e outro vão fazendo a sua vida, passando um período que eu já passei, que foi a da jubilação, e sofrendo um bocadinho com a reforma. Mas como sou muito ativo... Já me falou 2 vezes ou 3 da jubilação, portanto isso para si foi uma coisa que o marcou. Não, marcou muito a minha carreira académica e, portanto... A jubilação foi um ponto final parágrafo. Eu não tenciono voltar a ensinar no fim deste mandato presidencial, não tenciono voltar à comunicação social, não tenciono voltar a ensinar. Fiquei sempre muito marcado pelo facto de, embora a faculdade seja tão agradável que hoje vou a um jantar do grupo de jurídico-políticas com os colegas da faculdade, mas acho que o tempo é dos novos. E que é muito penoso depois ao distribuir serviço docente, eles por um misto de caridade cristã e de gratidão e de simpatia, reservarem umas cadeiras de doutoramento ou de mestrado com alguns poucos alunos. É quase por caridade. E há idade para tudo. Eu aí acho que fez bem o professor Rui de Albuquerque, que no dia em que saiu completamente. Agora diga-me uma coisa, para os seus pais, eu tive o prazer de os conhecer, e sobretudo para a sua mãe, que puxava muito por si, o Marcelo era aquele que tinha mesmo de ser bom aluno, que tinha mesmo de ter as melhores notas,
Era um candidato forte à glória, digamos. Não sei, é assim. Isso da minha mãe. Sim. O meu pai era muito próximo do Pedro. Gostava muito de Pedro. Viveram juntos no Brasil. O Pedro foi fundamental quando o meu pai foi operado ao coração e teve vários infartos no Brasil. Eu estava mais a falar da sua mãe. Pois a minha mãe não, a minha mãe era mais muito importante naquela família. Era mais, não, a minha mãe era muito forte, muito determinante, mas e de facto há quem diga que tinha um fraquinho por mim. Depois passou a repartir pelo António também, mas e pelo Pedro. Mas o que é facto é que a mãe estudava connosco. A mãe era assistente social. Ainda aguentou um tempo comigo, onde tinha uma assistente social no Casal Ventoso, onde trabalhava. Mas depois, com 2 filhos, já era difícil e com 3 impossível. E então estudava connosco e queria sempre o máximo de nós. Só que chegar para 3 filhos, com o grau de exigência que ela queria, no Pedro Nunes, que era um liceu muito exigente, fazia com que ela, comigo, fosse mais exigente, depois com o António já era um bocadinho menos, porque por uma questão de não chegar para as encomendas. O Pedro era muito mais novo, somado tudo eram 6 a 7 anos mais novo. Chegámos a estar um único ano, os 3, no liceu e no quadro de honra. No Pedro Nunes? Primeiro, 4º e 7º no Pedro quadro Nunes, de honra, os 3. E portanto a mãe, depois também tinha que acompanhar muito o pai, às vezes com boa vontade, outras vezes com menos boa vontade, quando se tratava de coisas muito políticas, salazaristas, ela não morria de paixão. E, por exemplo, na campanha do Almirante Américo Tomás, ela fugiu a qualquer tipo de aparição, mas isto para dizer que é verdade que ela gostava muito, ela nunca se deitava sem falar com os 3 filhos. E como eu era noctívago, com o António um bocado, Pedro menos, mas estava muitas vezes longe, havia um oceano a separar-nos, isso significa que ela dormia muito pouco. A obsessão era a educação dos filhos. Era noctívago e continua a ser. Continua noctívago. Deita-se tardíssimo? Deito-me tardíssimo. Dorme pouco? E durmo pouco. Quantas horas é que dorme em média? 3 horas e meia. Só? Só. 3 Chega? horas e meia, 4, excepcionalmente. Chega, eu não dormo uma cesta pelo meio, ou não fase, dormo no carro houve quando ando em uma viagem? fase em que me dava sono, a certa altura, às 6 da tarde. Mas depois marquei aulas para as 6 da tarde, no turno da noite, para combater o sono. Eu, portanto, tinha aulas de manhã, muitas vezes ao começo da tarde, e sempre ao fim da tarde eu estava sempre aulas noturnas, e essas iam das 6 até às 8, 9 horas, e quando eu começava a ter sono, não podia ter sono. E dorme, portanto, de que horas a que horas, mais ou menos? Aí 4. Mas de 4 que horas da é que manhã. costuma apagar a luz? É 4, 4 e meia 4 e meia? da noite. E dorme 4 horas? E depois 4 horas. 8 e meia, 8 e meia. Já está acordado? Já estou. É impossível. E não dorme no carro, em viagem? Não, por exemplo? durante um tempo recuperava nas férias, não, mas no fim de semana. É. E depois deixei de recuperar no fim de semana, porque habituei-me a acordar à hora que acordava durante a semana. Não consigo dormir no avião. Por acaso agora, no caminho para o Brasil, tomei um comprimido forte e dormi. Mas no regresso já não dormi. Normalmente não durmo. No carro não durmo, não tenho a qualidade do presidente Mário Soares, que sentava no 10 sítio, minutos. eu dormia 10 minutos e carregava baterias, não consigo. E a propósito de comprimidos, há quem diga que você tem a mania dos remédios, que anda Eu sempre sou hipocondríaco, de facto. com um saquinho de remédios. Saquinho de uma caixinha. É. Tenho uma caixinha de remédios, porquê? Mas não é que os tomo todos, é Mas para é mesmo prevenir. hipocondríaco? Sou hipocondríaco teórico. Assumido e teórico, quer dizer, não é o ter a Maria, estou com esta doença neste momento e tal, não, gosto de saber os remédios que saem. Entro numa farmácia e pergunto o que é que há de novidades. Nos domínios da minha especialidade, que são gastroenterologia, porque tive uma úlcera com 13 anos e portanto sei tudo sobre tratamentos de úlceras, até o presente. Depois, no domínio tenho uma rinocinocite das alergias. Experimentei tudo, pode haver. E agora, ultimamente, fruto da idade, tenho que estar um bocadinho mais atento, mas felizmente sem grandes custos, à parte da cardiologia, meti 2 stents, portanto, tenho de acompanhar isso com alguma atenção, mas gosto. Tem quase gosto. um curso de medicina ou de farmacologia, Não, pelo menos. é que eu devia ter ido para a medicina. A história foi esta: o meu pai não queria ser médico, o meu pai queria ser jurista.
Mas o padrasto... Seu pai era médico. Pois era médico, Claro, porque já o padrasto forçou a ser médico. E ele que tinha uma mentalidade, tinha um pensamento jurídico ótimo. Era muito bom quando eu estava a estudar Direito, trocar impressões com ele, porque era como se fosse um jurista. Não é que não fosse bom médico, mas era um médico à força. Era médico que se chama hoje de família, meio uma família internista, era clínico geral. E o que acontece é que eu vinguei um bocadinho o meu pai, fui para Direito quando deveria ter ido para Medicina. Eu devia ter ido para Medicina, e se fosse, era gastroenterologia. Assim, acabei por ir para Direito, e olha, o meu pai ficou muito feliz, porque achou que era realmente uma vingança do filho mais velho. Depois foram todos para Direito. Não, foram todos não. O António foi para a Economia, o Pedro é que foi para Direito. Mas em Direito foi sempre um melhor aluno. Sim, eu tinha uma turma tinha muito... concorrente. Eu tinha uma turma muito concorrente. Isso beneficiou muito. Sim. Porquê? Porque havia a Leonor Beleza, que era ótima aluna. Vinha como a melhor aluna mulher dos liceus daquele ano, do Filipe de Lencastre. Apanhei o Jorge Braga Macedo, que tinha ficado um ano atrasado, porque tinha tentado outro curso. E depois é que foi para Direito. E portanto entrou, sendo mais velho. Mas o grande rival era o Jorge Braga de Macedo. Era, digamos assim, eu formei-me com 19, ele formou-se com 19, a Leonor com 18, o Conceição Nunes também era muito bom com 18 e o Sampaio Caramelo com 18. Foi o melhor curso da história da faculdade, no sentido de haver tantos alunos com 18 ou mais, de facto. Isso, e estudávamos 3 de nós em conjunto. O Jorge, a Leonor e eu estávamos em conjunto. Assim? Em casa da Leonor. A Leonor tinha uma casa muito grande na Defensor de Chaves, então ela estudava numa das divisões, o Jorge noutra e eu noutra, das formas mais então porquê que precisavam estar juntos? Não, porque depois discutíamos. Sim. Quer dizer, cada um estudava a sua matéria e depois discutíamos as matérias. Até às tantas da noite também, não? Sim, até bastante tarde, até bastante tarde, não tão tarde assim, mas até bastante tarde. E por exemplo a Leonor acabou por ficar, que nunca acontecia, ela fazia sempre horários no meu dia, porque eu era Marcelo, Ana Maria Leonor. Mas na última cadeira, aquela com que ela ia terminar, que era Direito Penal, Cavaleiro Ferreira. Ela ficou para o dia seguinte. Era o professor Cavaleiro Ferreira. Era com o professor Cavaleiro Ferreira e ela era neta do professor Beleza dos Santos. Portanto, tinha o peso da responsabilidade do mestre Coimbra, examinado pelo mestre Lisboa. E nós, depois de termos acabado a nossa cadeira, nós fomos estudar com ela para o dia seguinte, que ia fazer a cadeira dela. Mantivemos uma solidariedade muito grande. E hoje em dia, e com o Jorge? O Jorge, ele esteve fora em várias missões, encontrei em Bruxelas, encontrei em Paris, depois voltou, foi membro do governo, encontrei-o, ministro das Finanças, encontrei-o no PSD várias vezes, e depois ele reformou-se, teve o azar de ter Covid, e a Covid dele, viu já depois da Covid, foi assim um bocado pesada, e foi a última vez que eu vi. Perdeu um bocado o contacto. Acabei por não manter o contacto tão assíduo quanto com a Leonor. A Leonor é muito assídua, não só porque é Conselheira de Estado. Este tempo da faculdade foi muito importante para si, até para se emancipar, e para, quer dizer, era diferente do Pedro Nunes, não é? Claro. Mas sabe que o Pedro Nunes foi também uma grande escola. Porquê? Porque havia os movimentos pró-associativos já. Porque a ação católica era muito dinâmica e muito avançada. Assim, nessa altura já. Porque era o Concílio Vaticano II. E, portanto, havia os católicos conservadores e os católicos progressistas. E, portanto, marcou muito. Eu tive o Padre Alberto, por exemplo, Alberto Neto, como professor de religião e moral. Tive pessoas como Rómulo de Carvalho, António Chadião, Maria Luísa Guerra, quer dizer, que eram protagonistas de uma intervenção literária, cultural, mas, no fundo, política. E o Pedro Nunes foi muito, muito formativo e facilitou imenso. Não foi um colégiozinho, não foi uma escola, tal, foi num período marcante, porque é de 1959 a 66. 59, quando eu entro, o meu pai estava ainda no governo de Salazar. Depois sai. Depois há a contestação estudantil 62, que eu assisti no Liceu. Depois há 65, que eu assisti também no Liceu, e vive-se, eu entro na faculdade em 66,
Quando é que o seu pai é governador de Moçambique? É mais tarde, em 68 a 70. Eu estava na faculdade. Aí foi bom por outra razão. Foi porque eu fiquei à solta, a viver com uma avó muito querida, mãe do meu pai, mas que era muito tolerante. E portanto foram anos inesquecíveis. E como é que aproveitou essa ficar à solta? Literalmente em todos os domínios da minha atividade. Por exemplo? Primeiro, em termos de namoros, em termos de atividades culturais, em termos de viagens. Vida noturna, bares. Em termos de... bares não era muito o género, mas cinema. Muito cinema. Era a época do Festival de Cinema da Gulbenkian, era a época em que havia os ciclos de cinema da Nova Vaga, de tudo o que era dos italianos da época. Não houve nada que não se fizesse. Viagens. Então a liberdade foi devidamente gozada. Foi devidamente exercida. Exatamente. E depois o meu irmão António beneficiou, foi ter comigo no ano letivo seguinte. Então foram dois. A minha avó, coitada, não sabia como é que havia de gerir, já estava com bastante idade. O seu pai está em Moçambique quanto tempo? Está muito pouco tempo, está para aí. Ele parte em julho, agosto de 68 e volta em janeiro de 70. Mas eu acho que foi o melhor lugar que ele fez na vida. E porquê que ele teve tão pouco tempo? Foi por uma razão muito simples. O Marcelo Caetano, a certa altura, quis remodelar o governo na tentativa frustrada da liberalização, de meter os tecnocratas em pastas económicas, de chamar Veiga Simão para a educação, de juntar em áreas do governo com ministros coordenadores. E o meu pai veio para ministro coordenador da Saúde, era ministro da Saúde, era ministro do Trabalho, se chamava Corporações de Desenvolvimento Social, e era ministro da Imigração. E depois havia ministro para a Economia e para as Finanças. Tentou fazer pulos de ministérios, não deu certo. E como estava a precisar, achava eu, para imprimir um novo ritmo, estava muito depois da votação de 69, estava-me com a ideia de é agora que se vai mudar e tal. Disse que o meu pai tinha de vir. Ele teve muita pena, porque estava a fazer um lugarão em Moçambique, e veio, deixou de fazer esse lugarão em Moçambique e veio para cá para uma tarefa muito difícil, porque eram dois ministérios pesadíssimos, a saúde com grandes problemas, que são crónicos. O meu pai apanhou com uma greve na saúde e teve de recorrer à requisição militar, nem foi civil, entregar a direção dos hospitais a militares, coordenados pelo pai de Basílio Horta, que era Ricardo Horta. Que era brigadeiro, só bem. E deputado. Bom, e deputado. E depois do outro lado tinha as corporações, e aí era fazer uma coisa que ele fez, não obstante duas coisas importantes, criou os centros de saúde, ideia de Gonçalves Ferreira, que tinha testado em Moçambique, portanto, cuidados primários, nascem aí os centros de saúde e fundiu-os com os serviços médicos sociais da Caixa Geral das Caixas. Sim. E, portanto, criou a primeira rede de cuidados primários de um futuro Serviço Nacional de Saúde. O meu pai era muito estatista nesse particular, porque a formação dele era muito saúde pública, como a de Gonçalves Ferreira. Mas claro, foi uma tarefa muito difícil, e dela saiu depois para ministro do Ultramar na fase já terminal do regime. E a primavera marcelista não resultou? Não, já tinha acabado antes, pois. Já tinha. Claro, em 71, 72. Acabado. E como é que o 25 de Abril o apanha? Desprevenido? Olha, apanha-me no Expresso. Apanha-me no Expresso. Eu nesse dia, eu sabia pelo António Reis que estava iminente. E mais ou menos tinha a ideia da localização temporal. Mais dia, menos dia. Havia um jogo de futebol do Sporting com uma equipa estrangeira, e eu fui convidado por um amigo meu para ir ao Restelo jantar, depois tinha de ir trabalhar para o Expresso. E quando voltei, que já era tarde do jantar, os jogos eram tarde, eram às 9h45 e tal, estava no Expresso, e fiquei no Expresso a trabalhar, a fechar a edição, como se lembra, difícil, porque estávamos em prova de página,
Portanto, era um trabalhão ter de mandar tudo e depois a página composta e os títulos e as fotografias e as legendas. Nem imaginam. Chegou uma notícia que estava em movimento, um movimento das Forças Armadas. Eu saio do Expresso e vejo uma coluna, dirigi-se, depois percebi para o Rádio Clube Português, e então disse: o que é que eu vou fazer? Vou num instante a casa. Eu vivia no Monte Estoril, tomei um duche, falei para meia dúzia de pessoas e voltei para o Expresso. E depois passou-se lá aquele dia heroico com o André Gonçalves Pereira ao telefone a receber as mensagens de Jorge Galamba Marques, pendurado numa cabine telefónica no Largo do Carmo. O Jorge Sampaio à varanda. Não, e depois apareceram um lá do escritório, Jorge Sampaio, que era vizinho do Expresso. Souto Maior Cardia também por lá passou. E portanto as pessoas muito indecisas. Ainda lá passou Mota Amaral, que ia para a Assembleia Nacional para ver o que é que se passava. E que lá foi certinho e tal, e portanto pode dizer que assistiu mesmo ao fim do regime e ao começo do outro, uma vez depois foi eleito deputado da Assembleia Constituinte. E foi uma aventura, como se recorda. Tivemos sem dormir não sei quantos dias. E o Expresso para si foi importante na sua vida? O Expresso foi decisivo. Foi decisivo. Como é que foi o seu princípio no Expresso? Eu lembro de o ter contactado e contratado para a parte das contas, acima de tudo. Exatamente, eu ia para administrador, delegado, exatamente. Mas a primeira conversa foi em casa da Sofia e do Tareco Sousa Tavares e do Francisco Sousa Tavares, no jantar com o Niedergang, em que o Francisco tinha saído do Popular, não? E disse: eu vou fazer um jornal. O que é que acha da ideia de eventualmente e tal? E foi assim vago. Depois convidou-me para como é que se chamava aqui? Não é Fênix, era o que ficava em frente. Flórida. O Flórida, onde reunia o grupo Sampaio, que se punha o nome de ex-meses. E onde eu tinha o meu escritório no último mandato. E onde tinha o seu escritório no último mandato. O André Gonçalves Pereira. E então, aí falou na hipótese de ir precisamente para administrador, para a parte administrativa, e eu aceitei. E se calhou no ano em que eu fazia tudo, casava, fazia a minha tese de mestrado e arrancou-se em 1972, portanto, e lembro perfeitamente essa conversa, depois da instalação e depois das escolhas das pessoas, e depois do Portela Filho lá aparecer por causa do apoio de uma empresa de marketing onde ele trabalhava, do Luís Vasconcelos ter também um papel fundamental e tal, por aí adiante, do Francisco Costa Reis. Lembro-me disso tudo. Foi um período áureo até ao arranque em 1973, 6 de janeiro. Entretanto, avançamos para o 25 de Abril. Há a criação do PPD-PSD. O primeiro nome teve de ser, não podia ser Partido Social Democrata. Porque tinha aparecido na véspera. Já havia dois partidos social-democrata, um social-democrata cristão e outro social-democrata português. E então tivemos de inventar um nome. Sim, e aí o Rubená ajudou, porque estava o Francisco ao telefone no seu gabinete, que era imenso. Com o Francisco Sacaneiro no Porto. Com o Francisco Sacaneiro ao telefone no Porto. E então o Rubená, com aquele lado despistado do costume, e diz: bom, há uma coisa que se utilizava, partido de centro-esquerda, centro-direita, que era Partido Popular. Em França usava-se, não é? Porquê é que não Popular Democrático? E o Francisco diz: bom, Marcelo, faça aí no instante. Eu fiz um comunicado, rapidamente disse, autorizou, deu ao Rui, não sei se ainda lá está, o Estafeta. O Estafeta tinha que chegar antes das 7h30, porque o telejornal era às 7h30. Ele lá foi a correr. O Rui, de facto, foi a correr rapidamente e tal, e saiu. Bem como o anúncio da primeira conferência de imprensa, em que apareceram os 3 fundadores, que eram para ser 4. Depois o Miller Guerra, depois de falar com o General Spínola, durante a conversa com o General Spínola, e assim foi. E foi, como é que chamava aquele prédio em que foi essa conferência de imprensa? Franjinhas, não era? Era o Franjinhas. Era o Franjinhas, uma coisa chamada Sinase. Quer dizer, Sinase, onde depois foi o encontro de títulos liberais. Agora, depois disso, houve várias peripécias que não temos tempo para estar a analisar em pormenor, mas a sua dedicação ao Partido Social, ao PPD, Partido Social Democrata, foi grande. Andou em comícios,
Correu riscos de vida. Eu fiz a abertura da primeira sede com o Henrique Chaves, com o António Patrício Gouveia. Foi preciso arrombar a porta, que era... Primeiro tinham-nos dado a sede do Grande Oriente Lusitano, mas imediatamente o Grande Oriente reivindicou. Então fomos uma coisa mais modesta, era uma sede da Legião Portuguesa, no Rato, que ficava na parte de trás da Igreja do Rato, mas estava fechado, ninguém tinha a chave. De maneira que lá veio um veículo blindado ligeiro, já no Pandur, que arrombou a porta. Os que entramos em primeiro lugar ainda encontramos os cheiros todos da Legião Portuguesa, as boinas, etc. e tal. Tivemos a arranjar isso e lá fizemos as primeiras sessões de esclarecimento, são feitas lá, de improviso, porque ainda estava a ser aprovado o programa provisório. Eu lembro-me que a certa altura havia um cartaz que era qualquer coisa, social-democracia a caminho do socialismo, e o culpado João Seabra chega lá e diz: que diabo, isto é igual ao Partido Socialista. Eu queria uma coisa mais moderada, tá, uma coisa e tal, um bocado aquela forma do Francisco Sacrelé no comício do Pavilhão de Esporte no primeiro congresso, que é a Constituição tapa a autogestão como a social-democracia para o socialismo. Foi o discurso mais à esquerda que ele fez. Dizia-se que inspirado pelo Pedro Roseta, mas não sei, não por ideias de Pedro Roseta, mas tinha ajudado a escrever. O que é facto é que abre, e aí que um dia aparece a Conceição Monteiro. A Conceição Monteiro aparece e diz: eu estou muito livre, não tenho nada que fazer, eu posso ficar aqui a ajudar em alguma coisa. Ela escreveu-me a mim, a minha prima direita. Pois é, exatamente, fica ao telefone. E eu falei ao Sacadete: está aqui esta pessoa que está a e fica ao telefone. E ela atendia assim coisas. Era o João Bosco Montamaral a anunciar a criação do PSC açoriano, do PPD açoriano. Portanto, o PPD nasceu de facto com essa autonomia no início. Mais tarde, o partido, o movimento do Alberto Jardim, que era um movimento que não era provavelmente PST, era qualquer coisa social, não sei, não, também acabou por aderir. E, portanto, lá íamos ficando, fomos comprar discos, porque era preciso pôr cá fora um altifalante para as pessoas notarem que realmente existia, porque aquilo tinha uma espécie de pátio, jardim, entrada, não era de acesso fácil. E as primeiras reuniões tinham um problema que durante muito tempo marcou o PPD em Lisboa. É que entrou a direita mais direita. Não havia CDS, apareceu mais tarde. E verdadeiramente, e muito mais velha. Até começaram a aparecer os jovens e começou a equilibrar. Nos primeiros comícios era a direita assustada, muito direita, que queria de facto ver como era, como não era e tal. Depois formaram-se outros partidos sociais. Mas depois já há toda uma expansão no país inteiro. Teve um problema em Beja, por exemplo. Não foi em Beja. Não é só isso. Eu tinha no início a implantação na área metropolitana de Lisboa, Ribatejo, Alentejo e Algarve. Algarve tive de delegar no Zé Vitorino, porque não aguentava. Quer dizer, ia ao Algarve. Ainda fui com a Leonor Beleza, com o Miguel Beleza várias vezes durante o verão de 74 e tal. Não. O Alentejo fiquei com ele muito tempo. Ribatejo também deleguei. Fiquei com a área metropolitana de Lisboa, a área oeste de Lisboa e o Alentejo. E nessas tarefas de Alentejo, já em 75, numa altura já muito quente, no início de 75, de repente acontece que os membros do governo que eram para ir, do governo provisório, não puderam ir. Não puderam ou não sei, não puderam. E então era preciso que alguém fosse. E o melhor que arranjei foi um sindicalista de Barbicha, cujo nome agora me escapa, que é incrível, que tinha um Mini. Então lá fomos no Mini dele, a guiar, ele e eu, para lá, mandámos ir a segurança, que eram, coitado, o António Pinto de Leite, o Black, o Jorge Black, era o nosso amigo que foi-se... O Manuel Castelo Branco também? Manuel Castelo Branco, não, e o Zeca Mendonça, começou por segurança, claro. Lá estava o grande Zeca, bom. Lá avançaram e nós avançámos no Alentejo, reuniu-se tudo o que havia de PPDs do Alentejo no Teatro Paco Júlia. Havia no Alentejo, naquele dia em Beja, o congresso dos PUP, Partido da Unidade Popular, que eram 600. E então foi um sarilho, porque eu mandei convidar ainda o governador civil, que era MTP-CDE, mais o comandante da região militar, que tinha fama de ser também perto disso, para ao menos estarem no palco. Se houvesse sarilha, levavam todos. Bom, de todas as orientações políticas, e assim foi quase. Porque o que se passou é que os PUP invadiram o primeiro e segundo balcão, depois o primeiro balcão, depois a plateia, pancada para lá, pancada para cá,
saíam os feridos pelo palco e lá se pôs termo. Nós nunca gostávamos de ter comícios boicotados. E, portanto, tinha que falar pelo menos uma ou duas pessoas, uma local e uma nacional, cantava-se o hino do PPD, cantava-se o hino nacional e terminava. E fomos rapidamente para a sede onde eu ia explicar o pacto MFA partidos, contra o qual votara, com o Emílio Guerreiro. Fomos os dois presentes distritais, votámos, um de Lisboa, outro de Porto, contra o pacto MFA partidos, o primeiro, mas tinha que explicar às distritais do Sul. Chego à sede, na praça, e nem a mesma, na praça principal da Beja, e vejo uma portinha, umas escadas íngremes, em frente uma casa com uma velhinha coitadinha de rodas. Eu pensei que isto vai ser bonito. Virava-se à direita, havia uma porta, uma mesa de fórmica, tudo muito bem. Toca ao telefone e diz uma senhora: cuidado, que vão para aí uns centenas, dizem que vão deitar fogo à sede. Bom, e não houve muito tempo, eu fui lá abaixo fechar a porta. Aí havia um soldado só à porta. O soldado que é o mais pacífico do mundo, como quem diz, eu não em trabalho. Bom, eu fechei a porta, cheguei cá acima, quando encostei a mesa de fórmica, já eles tinham arrombado a porta, já tinham ido visitar a velhinha, e eu disse: só uma maneira, eu tenho que fugir pelo telhado. Só que havia uma proteção, uma rede de proteção, portanto tive que destruir, isto era no inverno, sobretudo com cascol, destruir a proteção, e andei a fugir pelos teatros de Beja, que não conhecia, ajudado por um senhor numa água frutada. Esta é que é a história gira, que me disse: eles vêm dali. Não, vem da colar, cuidado, vá para ali. E depois disse: porque é que não desce pela minha antena de televisão? E assim porque eu não tinha como descer. Bom, passam-se, isto foi em 1975. Há 3 anos, eu vou à Óvio Beja, antes da pandemia, 2019. E dizem-me: há aqui um antigo, o mais famoso artesão de Beja, que queria oferecer-lhe uma peça. E contar-lhe um episódio que assistiu. Esta artesão parece um senhor muito velhinho, com 90 anos. Como diria que era o tal. Olha, eu estava numa água furtada e vi o senhor com um bigode e barba a fugir. Eu sou comunista. Mas eu achei que realmente não se faz aquilo. Aqueles miúdos estavam no centro e eu disse: vai por ali, vai por acolá. Fui eu. Disse: oh meu Deus, mas como é que está vivo e como é que eu encontro 40 e tal anos depois a pessoa que me salvou a vida? Bom, depois perdemos no caminho para casa. Na sede do partido já havia piores especulações, andámos perdidos. Os que ficaram no teatro passaram por mau bocado, porque os pulpos cercaram, ainda ameaçaram enforcar, e aí alguém vai ao regimento e no regimento o comandante disse: quem é que se oferece como voluntário para salvar uns malucos do PPD que vieram para aqui fazer um comício e tal. E avançam para aí uns 20, vai a segurança do PPD e mais alguns militantes remanescentes para o quartel, esperaram um tempo e depois saíram. Foi uma das aventuras várias que eu tive, esta talvez a mais aérea. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro.